Boa noite, meus irmãos. Deus possa nos abençoar nesta noite, na exposição da sua palavra. Foi uma decisão do conselho de que as quartas-feiras fosse estudo de forma sequencial. E essas 3 semanas eu estarei incumbido de trazer o estudo para os irmãos. E eu pensei, de repente, trazer um livro para que a gente pudéssemos aprender um pouco mais, algumas curiosidades e também tirar algumas lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa igreja e para a nossa família. Eu pensei em falar sobre o livro de Obadias. Isso porque o livro de Obadias, ele retrata bastante a nação muçulmana, tendo em vista que fala dos Edoms, e a comunidade dos Edoms vai dar origem depois ao povo árabe, e depois foi reunido por Maomé, dando origem então ao movimento muçulmano. No entanto, eu estava estudando bastante o livro de Malaquias, e eu então decidi, falando com o pastor, expor então o livro de Malaquias, que é um livro pequeno, apenas 4 capítulos, e é sobre esse livro então que a gente pretende discorrer nessas próximas semanas. Hoje eu vou fazer uma breve introdução acerca do livro, porque é importante você identificar quais são os objetivos do livro, quem foi o seu autor, quais eram as circunstâncias da época que motivaram o profeta a escrever o que ele escreveu, né? E talvez você me pergunte, mas por que o livro de Malaquias é tão importante e o que ele tem a ver com os nossos dias? E aí eu vou te dar uma informação muito importante. Em primeiro lugar, porque nós cremos que Deus só tem um povo hoje, a saber, a igreja. E a igreja, então, a partir da cruz de Jesus, ela foi unificada com os judeus. Se você ler o João capítulo 11, verso 50, diz que Jesus morreria para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus dispersos na face da terra. Paulo olha para aquilo que Jesus faz na cruz e ele diz então que Deus de 2 povos fez um, derrubando então a parede de separação. Então tudo aquilo que está no Velho Testamento, ele não pode ser descartado por nós. Então nós podemos tirar lições riquíssimas do Velho Testamento e aplicar de modo prático e sistemático na nossa liturgia, na nossa comunidade, como princípio e não mais como mandamento condenatório, tendo em vista que Jesus na cruz do Calvário, ele assume a condenação por nós na cruz. Sobre Jesus é depositada as nossas injustiças, as nossas mazelas, e sobre nós a justiça de Cristo, e Paulo vai dizer que nós somos então justificados. Então por isso que o Velho Testamento, ele é perfeitamente aplicado em nossos dias. Além do que também, o livro de Malaquias, ele é a última voz de Deus para a nação de Israel. É bom que deixe bem claro isso, nós vamos estar falando isso no decorrer do nosso estudo. O profeta Malaquias, ele é o último profeta que Deus levantou para falar à nação de Israel. Após então a morte do profeta Malaquias, alguns historiadores e teólogos dizem que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Durante 400 anos Deus silenciou. Durante 400 anos Deus não mais falou com o seu povo. E aí havia uma profecia lá no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, capítulo de número 4, de que Deus haveria de enviar um restaurador, de que Deus haveria de enviar uma pessoa que haveria de preparar o caminho daquele que iria estabelecer uma nova geração, uma nova restauração do povo de Deus, apontando então para João Batista. Por isso, quando você vê Jesus falando acerca de João Batista, você vai ver Jesus dizendo que João Batista era o Elias que havia de vir, que está prometido no livro de Malaquias. O final de Malaquias diz: eis que enviarei Elias. Ou seja, enviará um profeta com a mesma autoridade de Elias. E foi o que aconteceu com João Batista. Nós sabemos muito bem qual foi o ministério que João Batista desempenhou, falando de juízo,
lutando contra reis, quando ele questiona a questão lá do adultério. E você vê que João Batista, de fato, prepara o caminho para esse restaurador que é Jesus. Outra coisa interessante também, concernente ao livro de Malaquias, é que ele tem várias consoantes ou várias nuances acerca daquilo que a igreja está vivenciando hoje nos últimos tempos. Da mesma forma que o povo de Israel estava em decadência, estava em declínio moral e espiritual, a igreja também tem essa tendência de passar por declínios. E Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre levanta homens de Deus para chamar a atenção das pessoas para que volte-se para a Escritura, volte-se para Deus. E eu estou aqui com a Bíblia de Genebra e ela faz um comentário interessante. Ela diz que da mesma forma que Deus levantou Malaquias para advertir o povo de Israel, o mesmo princípio você vê no livro de Tiago, especialmente Tiago, capítulo de número 4, que é uma mensagem dura, é uma mensagem violenta, a carta de Tiago, quando ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. E ele chega a dizer que aquelas pessoas que eram amigas do mundo se constituíam automaticamente inimigas de Deus. Então Malaquias e Tiago parecem ter o mesmo peso, gerações diferentes, mas a mesma palavra. E o mais interessante de todos é que Malaquias encerra praticamente a velha aliança, como sendo a última voz de Deus para aquele povo. Enquanto que Apocalipse, olha só que interessante, Apocalipse também encerra-se como sendo a última carta, o último evangelho, a última palavra de Deus para o povo, a última revelação. É por isso que nós cremos que após a morte de João, o evangelista que escreveu o livro de Apocalipse, cerrou-se o cano, Deus não fala mais nada novo ao seu povo, o que ele já fala já está revelado na Escritura. Então, o livro de Malaquias, ele serve basicamente para isso. E o tema central do livro de Malaquias é esse que está aí, é o terrível dia do Senhor. O drama do livro de Malaquias. Por que o livro de Malaquias é importante estudar? E aí eu vou ter que chocar alguns conceitos nossos de hoje acerca de Malaquias. Primeiro, porque é um livro distorcido. O livro de Malaquias é um livro distorcido hoje por muitas igrejas, especialmente aquelas que adotaram a teologia da prosperidade. E geralmente nós também. Geralmente, quando a pessoa vai ler o livro de Malaquias, parece que as pessoas só conhecem Malaquias 3:10, né? É decorado. Malaquias 3:10 é a passagem santa. É o livro... Ninguém conhece outra passagem de Malaquias a não ser Malaquias 3:10. E acha que o livro de Malaquias só fala sobre dízimo, só fala sobre ofertas. E aí criou-se um mito em torno do livro de Malaquias. E aí então eu penso que quando você exalta um determinado assunto no livro da Bíblia, em detrimento de outros assuntos que esse mesmo autor traz, você acaba reduzindo a mensagem profética. Você acaba reduzindo a intenção do profeta quando ele escreveu todas as suas missivas, todas as suas exposições, você reduz a um único assunto. Único assunto. E é muito comum hoje em dia você perguntar para uma pessoa o que ela sabe acerca do profeta Malaquias. Ela só sabe dizer duas coisas. É o último livro do Velho Testamento, que antecede o Mateus, é fácil de localizar, né? E sobre o dízimo. Não é muito comum hoje, ou isso hoje em dia é muito comum. Então o livro de Malaquias é um livro distorcido. E porque ele é um livro distorcido por muita gente, por muitas igrejas e por muitas denominações, nós precisamos estudá-lo. Além disso, ele é um livro idolatrado, né, pelos adeptos da teologia da prosperidade. Idolatrado por quê? Porque justamente ele evoca as bênçãos e as maldições malaquianas. Então é muito comum você ver as pessoas quando vão expor acerca do assunto dos dízimos, por exemplo, você ouvir dizer da pessoa, quem não dá o dízimo, vai vir um suposto devorador, esse devorador é um demônio, e esse demônio não sai com jejum e oração, esse demônio que vai traçar suas finanças, ele só sai com dinheiro. Isso é uma doutrina que foi apregoada antes da Reforma Protestante, chamada de simonia.
O que é a simonia? A simonia é toda associação da religião, do sagrado, com a divindade e o dinheiro. Toda vez que se associa religião, divindade, dinheiro, você cai nessa doutrina chamada de simonia. A simonia, ela deu origem por causa de Simão, relatado lá no livro de Atos, que quis comprar, em dinheiro o dom do Espírito Santo que estava sobre os apóstolos. Daí então deu-se origem à simonia. Toda associação que envolve dinheiro, divindade, religião é simonia. Porque eles acreditam que você, dando dinheiro para Deus, entregando a sua oferta para Deus, Deus vai blindar as suas economias e Deus então é obrigado a te abençoar, Deus é obrigado a te prosperar. E se você não entregar dinheiro para a igreja, se você não entregar dinheiro para o pastor, maldições virão sobre sua vida. Então é um livro muito deturpado, é um livro idolatrado pela teologia da prosperidade, justamente por essa questão de bênção e maldição, que nós vamos ver isso depois lá no capítulo número 3. Hoje nós vamos dar apenas uma breve introdução. O problema é que essa distorção de Malaquias, essa idolatria do livro de Malaquias e também essa exaltação de bênçãos e maldições malaquianas do livro de Malaquias gera algum sentimento na igreja. E o primeiro sentimento, que é terrível, é a questão do medo. Gera medo nas pessoas. Gera medo nas pessoas. Então, quando você não consegue convencer as pessoas, por exemplo, de que ela tem que vir para a igreja com atitude de gratidão, com coração voluntário, quando você não prega de que as contribuições é um ato de voluntariedade, é um ato de gratidão diante de Deus, e não de obrigatoriedade, no sentido de você receber uma condenação por conta disso, você gera medo nas pessoas. Uma vez que gera medo nas pessoas, as pessoas então passam a contribuir ou passam a obedecer às normas da igreja ou da religião simplesmente por medo. Medo. E não porque de fato Deus tocou no seu coração, e não porque de fato houve um nascimento, um novo nascimento no seu coração, mas simplesmente por medo. Quando não é por medo, vem a questão da culpa. Por que culpa? A pessoa fica com a crise de consciência. E algumas igrejas, quanto mais você afixar o sentimento de culpa no coração dessas pessoas, mais o seu coração será voltado a se abrir mais. Então você percebe que não é um ato de voluntariedade, não é um ato de amor, mas é um ato simplesmente por cabresto, que era justamente o que havia aqui em Israel na época de Malaquias. As pessoas estavam indo cultuar o Senhor no templo simplesmente por obrigação, e não por um ato de gratidão, por uma libertação que Deus havia feito por eles. Quando o medo não funciona, quando a metodologia da culpa não funciona, a turma que idolatra o livro de Malaquias, e que distorce o livro de Malaquias, sempre acaba pegando a pessoa então na ambição. Então são esses três pilares que nós temos hoje em dia daquelas pessoas que tentam distorcer o livro de Malaquias ou exaltar um assunto em detrimento do outro. Então eles exaltam a questão do medo. Se não pega no medo, vai cair na culpa. Se não cai na culpa, possivelmente vai cair na ambição. Qual a ambição? Eu vou contribuir porque Deus vai me prosperar. Eu vou contribuir porque Deus vai visitar as minhas finanças. Eu vou dar 100, Deus vai me dar 1000. Deus vai me dar 1000. Aí distorce aquele texto que diz ainda, fazei prova de mim. Que não tem nada a ver com o que a turma diz por aí. Aí coloca Deus na parede e diz, o Senhor é obrigado a me abençoar. Aí esquece que na graça, que na cruz do Calvário, tudo que Deus nos dá é por graça. Graça é favor imerecido. Graça é algo que Deus me dá por eu não merecer. Então, à luz do Novo Testamento, Deus nos abençoa porque Ele é bom. E não porque eu barganhei. É a doutrina da simonia, como eu falei. Então, esse é o drama do livro de Malaquias. Agora, qual o contexto
que se insere então o livro de Malaquias. Em primeiro lugar, você tem que ver que o templo havia sido já reconstruído. Primeiramente o templo foi reconstruído. Depois do templo ser reconstruído, o sistema do culto, feito por Esdras, também havia sido restabelecido no templo. Depois Neemias reconstrói o muro, então vem por etapa. Primeiro o templo, a restauração do culto, e depois os muros são reerguidos por Neemias. O problema é que justamente depois desse período de Neemias, o povo estava cativo na Babilônia, o povo sai da Babilônia, Deus dá para eles um livramento tremendo, passaram 70 anos na Babilônia, o povo sai daquela terra em 3 levas, restaura o templo, restaura o culto, restaura os muros, só que parece que o coração do povo se acostumou com aquilo tudo. Se acostumou. E algumas pessoas ficaram como que traumatizadas e começaram a jogar na cara de Deus que Deus não amava. É o que nós vamos ver na próxima semana, na introdução do capítulo 1, verso de 1 a 10. O povo lança na cara de Deus essa indignação toda. O povo tenta testar acerca do amor de Deus, e é justamente nesse período aqui, onde havia, por exemplo, o povo havia deixado de dar o dízimo, em consequência as colheitas fracassaram, isso porque os sacerdotes, que eram os levitas, a liderança da igreja da época, havia pego Tobias e Sambalá, especialmente Tobias, aquele que lutou contra Neemias na construção dos muros. Um dos sacerdotes pega esse camarada e coloca dentro do templo, dentro do arraial dos levitas, e começa a cuidar desse camarada. Esse camarada que lutou contra Neemias, os levitas então protegem esse homem dentro da igreja. Esse iníquo, esse pecador dentro do arraial dos levitas. O povo então, vendo que os sacerdotes haviam se corrompido, eles então pararam com as contribuições. E não somente isso, o sacerdote então, vendo-se naquela questão do desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções dos templos, ou seja, tudo que eles faziam era com pesar, eles não faziam mais com alegria. Quando eles iam sacrificar a oferta, eles não olhavam para que tipo de oferta o povo judeu estava levando para ser sacrificado no altar. Inclusive, alguns sacerdotes chegavam até mesmo a passar a mão. Passar a mão. O povo levava a ovelha sadia, o sacerdote pegava aquela ovelha sadia para ele, e pegava um outro animal defeituoso e oferecia no lugar daquele animal puro, e ficava com o animal sadio para si. Então você vai perceber que o livro de Malaquias, ele vai caminhar em 2 viés, em 2 mãos. Ele é uma advertência para a liderança de Israel, é uma advertência para o povo de Israel, ou seja, era um pecado generalizado. O povo estava afastado de Deus, o culto, na verdade, tinha se tornado mais uma questão formalista, não tinha mais vida, não tinha mais o coração aquecido para estar na presença do Senhor, e tudo que eles faziam era com pesar. Era com pesar. Essa era a situação do povo naquela época. Os tempos dos milagres havia passado com Elias e Eliseu. As reformas efetuadas por Neemias já estavam caindo no esquecimento. Eles já tinham esquecido de que Deus havia livrado eles quando permitiu com que saísse da Babilônia. Só que devido à rotina das cerimônias religiosas, que era continuada, só que era sem entusiasmo. Era tempo de apatia, sonolência espiritual, tanto da liderança como o povo estava vivenciando essa situação de secura, essa situação de vir para a igreja, mas vir para a igreja por obrigação, e não porque de fato algo queima no seu coração. Era algo focado em só cerimonialismo, mas não tinha vida, não era um culto com vida. As pessoas não iam para o templo mais com alegria, não iam mais para o templo com o coração
com a chama, com a paixão no coração. E interessante que esse episódio não aconteceu somente na época de Malaquias. A mensagem de Malaquias, ela é uma mensagem super atual. Porque mais do que nunca, a igreja de um modo geral, e quando eu digo igreja de um modo geral, eu não me refiro à igreja local, ainda que algumas nuances podem ser presentes e aplicadas à nossa realidade aqui da Igreja Cristã Evangélica em Ceilândia, mas nós vivemos justamente essa mesma época que Malaquias viveu. Uma época onde as pessoas se tornaram ingratas. Uma época onde as pessoas não valorizam mais o amor de Deus e esquecem que Deus as ama. Uma época que as pessoas, elas se rebelam completamente contra Deus, contra as coisas de Deus, não conseguem mais fazer as coisas de Deus por amor, e tudo que elas fazem é um sentimento de pesar, é um sentimento de tristeza. E eu gostaria de ler aqui pelo menos o primeiro capítulo, verso de 1 em diante, antes da gente continuar. Olha só como que começa a situação do povo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado. Olha só que Deus já começa a conversar, a dialogar com o seu povo, já manifestando aquilo que está no seu coração. Ao mesmo tempo que Deus está irado, Deus já mostra que ama aquele povo. Olha o que ele diz. Eis que vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo retruca ainda. Mas vós dizei, em quem nos tens nos amado? Deus responde. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei a Edom, e será chamado terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão, e vos direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Verso 6. O filho honra o pai e o servo e o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então você percebe que é uma mensagem para dois tipos de pessoas. É uma mensagem para o povo estava ingrato, estava questionando acerca do amor de Deus, mas é uma mensagem também contra os sacerdotes, contra os líderes da época. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Deus responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Ou seja, vocês estão me oferecendo lixo, e vocês estão me perguntando em que vocês têm profanado o meu nome? Continuando, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, isso também não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, se acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo, pega isso que você está me apresentando, esse lixo, esse animal cego, esse animal coxo, pega essa oferta que você está oferecendo a mim, que você diz que é para mim, vai lá e oferece ao governador, para ver se ele vai aceitar. Se ele, que é o governador, não aceitaria, quem dirá o Senhor? É isso que Deus está falando aqui, literalmente com o povo. Ou seja, nem o governador, nem uma autoridade humana iria aceitar aquele sacrifício, quem dirá o Senhor. Então vocês percebam então qual que era a qualidade do sacrifício que o povo estava prestando a Deus, né? Isso nos remete também qual tipo de culto nós estamos prestando a Deus. É um culto de qualidade ou é resto? Será que eu tenho oferecido ao Senhor resto da minha vida?
Será que o culto que eu presto a Deus é um resto? Então é isso que Deus está dizendo aqui, verso número 9. Agora, pois, Deus chamando o arrependimento, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta. Ou seja, Deus está dizendo, tomara que se levante alguém entre vocês para que feche a porta do templo. É melhor fechar as portas da igreja. É isso que Deus está dizendo aqui literalmente. É melhor fechar as portas da igreja do que vocês virem até a mim e apresentarem esse lixo. E apresentarem essas imundícies para mim. Esse resto de culto. Essa coisa seca. Essa coisa michuruca. Essa coisa regada, essa coisa minguada, essa coisa que não tem valor algum, que vocês chamam de oferta, mas na verdade é lixo, que nem o governador aceitaria. Deus está dizendo, é melhor que vocês fechem as portas, do que vocês permanecer num culto seco, numa vida seca, me oferecendo um louvor que não me agrada. Então você percebe o quanto que Deus é duro, então, o tanto que Deus é enfático, né, pastor? Diga. Eu acho que uma boa aplicação disso é só a gente observar o nível de empenho de muitos crentes nos serviços seculares, na faculdade, o trabalho que se apresenta numa escola, numa faculdade, o grau de compromisso lá na empresa, o grau de compromisso no trabalho secular, o esforço para bater o cartão na hora certa, para agradar o chefe, para não entristecer o chefe do setor, e não é compatível com a mesma dedicação que se tem diante de Deus. Não é o mesmo grau de... Interessante que Deus também fala isso, se eu não me engano, é no livro de Ageu e também no livro de Obadias, né? Deus fala o seguinte, você diz na sua mente, eu edifiquei a minha casa, construí a minha casa, eu estou bem. E Deus reclama, a sua casa está bem, você edificou a sua casa, mas e o meu tempo? Vocês não reparam o meu tempo. Né? Então, existe essa preocupação de Deus de fato, expresso não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, de que as preocupações do nosso dia a dia, por vezes, são melhores, são mais dedicadas, são mais empenhadas do que de fato se dedicar ao Senhor. Isso é muito comum, isso é muito comum em todos os âmbitos, Você vai pregar uma palavra, a pessoa fala assim, mas fulano não pode ouvir isso. Mas peixe, a pessoa lá fora está na escola, tem que aprender física, química, matemática, aprender inglês, aprender filosofia, ralar feito condenado para poder aprender as disciplinas da escola, mas quando é para a palavra de Deus, não pode se aprofundar, não pode ir a fundo. A pessoa tem uma dedicação muito grande no serviço, mas pouca dedicação na igreja, pouca dedicação na comunidade, pouca dedicação ao Senhor e um empenho também no serviço. Né? E geralmente quando a gente faz isso, geralmente também nós fazemos por barganha. Esse que é o problema. Então quando a gente não faz por culpa, quando a gente não faz por medo, a gente faz por ambição. Né? Inclusive há muito tempo se falava na igreja, de modo geral até hoje fala, né? Quanto mais você trabalha para o Senhor, mais uma pedrinha na coroa você vai conquistar. E as pessoas trabalham por uma pedrinha na coroa. Quanto mais trabalha, mais galardão. Então parece que a motivação das pessoas não é aquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, mas é por algo que elas pensam que Deus pode fazer por elas através daquele sacrifício, através daquele ato. E é justamente aqui, isso que estava acontecendo aqui em Malaquias. As pessoas estavam sendo ingratas por aquilo que Deus havia feito. Deus havia amado aquele povo, nós vamos ver na próxima semana. Deus elegeu aquele povo, dentre outros povos da terra, Deus escolheu salvar aquele povo quando ele chama
a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a partir de Abraão, Deus escolhe um povo, Deus escolhe uma nação para levar o seu nome, levar a sua bandeira. Deus cuidou desse povo, Deus deu comida para esse povo, Deus cuidou desse povo no deserto, Deus enviou sinais, maravilhas, comida, proteção, defendeu eles dos inimigos. Foram lá para o cativeiro na Babilônia por juízo, mas também por um ato de amor, porque Deus também disciplina os seus filhos. Deus tira aquele povo da Babilônia também, joga numa terra, o templo é edificado, o culto é restaurado, os muros são reedificados, mas parece que o povo ainda é cego, o povo ainda é seco para com Deus. Essa era a realidade. Continuando aqui no texto onde nós paramos, verso de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar. Lhe é queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mostrando como seria a expansão do reino. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E direis ainda: que canseira! Olha só, essa era a situação do povo. O povo cultuava, entregava a oferta, entregava os sacrifícios, os animais, cumpria os rituais. O sacerdote pegava o animal, sacrificava o animal, mas ele fazia isso sem graça. Não havia paixão no seu coração. Não havia aquele amor por fazer aquilo. Ele achava aquilo com canseira. Sabe aquelas pessoas que fazem a obra do Senhor gemendo? As pessoas que fazem a obra do Senhor reclamando, murmurando. Era isso que o povo está dizendo aqui. Que canseira! Eu faço tudo isso, mas que canseira! E Deus continua: e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isto eu de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador. Olha só como que Deus é forte. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então a pessoa tinha um animal sadio, um animal puro, e a lei estabelecia de que o animal não podia ser imundo, de que o animal não podia ter sequer um osso do seu corpo quebrado. Aí o povo escolhia só a parte pior para oferecer para o Senhor. E continua: tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então essa já é uma introdução do que nós vamos ver na próxima semana, de como que era o coração do povo e quanto que Deus estava irado, ao mesmo tempo que Deus também amava aquele povo. Outro ponto que é importante destacar, e vale a pena nós vermos, é a questão da autoria. Alguns dizem que, na verdade, Malaquias não era um homem, não era um profeta. Alguns vão dizer que Malaquias, na verdade, porque o seu nome no hebraico significa mensageiro. Aí uns vão dizer que, na verdade, eram pessoas que usavam isso como uma espécie de nome fictício, porque a palavra Malaquias significava mensageiro. Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, por exemplo, e também Calvino, chegou a dizer, por exemplo, que Malaquias era um nome fictício dado a Esdras. A Septuaginta, por exemplo, que é a versão do Antigo Testamento no grego, traduz o nome Malaquias como meu anjo. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, defendeu a tese de que Malaquias era um anjo de Deus que se materializou trazendo a mensagem de Deus para o seu povo. Porém, a maioria dos teólogos, e é o que a gente crê,
pensa que Malaquias de fato foi um profeta que Deus levantou num período de caos, num período de calamidade. E aqui tem uma frase de um teólogo, que ele fala um negócio interessante. Ele vai dizer que a coisa mais importante sobre o mensageiro é a mensagem, ou seja, Malaquias estava muito mais preocupado em ser fiel do que ser famoso. É por isso que você não vê genealogia acerca do profeta Malaquias, porque a missão dele não era simplesmente falar acerca de si, mas era se colocar como atalaia do Senhor para poder pronunciar as advertências de Deus ao seu povo. Em segundo lugar, a questão do tempo. Como nós disse agora há pouco, Malaquias profetizou logo depois do período de Neemias. Neemias havia restaurado os muros, no tempo de Malaquias, o templo já tinha sido reconstruído, como eu falei agora há pouco, Primeiro foi o templo, depois o culto, depois os muros, por Neemias. O culto, entretanto, estava sendo oferecido com desleixo. Tanto o sacerdócio como o povo estavam numa profunda letargia espiritual. O povo também estava vivendo um grande ceticismo. É justamente aqui no livro de Malaquias, na época de Malaquias, que vão surgir duas linhas que depois vai ter problema com Jesus. De um lado vai vir os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens zelosos da lei. Eram homens obedientes à lei. Só que eles faziam isso com muito formalismo. Muito formalismo. Era algo seco. Não havia vida na palavra dos fariseus. É por isso que quando Jesus falava, as pessoas diziam que Jesus falava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Porque aquilo que eles falavam era seco, era sem vida, era sem graça, não havia paixão, não havia fervor espiritual. E de outro lado também vai dar origem aí aos saduceus. Os saduceus, na verdade, vão dar origem ao movimento, o ceticismo, porque os saduceus, eles eram praticamente liberais. Os saduceus não acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, não acreditavam na existência dos anjos. Então esses dois movimentos, ele nasce justamente na época que Malaquias escreve a sua carta. E esses dois movimentos, eles estão presentes em nossos dias. De um lado você tem aqueles que têm uma vida espiritual, mas é a vida espiritual seca. É aquele culto morno. É aquela oferta que você entrega para o Senhor, mas uma oferta por obrigação, não por amor. É por imposição, é por medo, é por culpa, é por ambição, mas não porque algo queimou no seu coração. Por outro lado, também você vê aqueles que vivem uma vida completamente libertina e que não acreditam mais em nada. Essa era a situação da época de Malaquias. E aí tem uma frase muito interessante do pastor Exaltino, que é um pastor batista, já falecido, e ele diz um negócio interessante. O período em que Malaquias profetiza é de frieza espiritual e de culto insincero, ou seja, não havia sinceridade. Há um certo ritual, mas não há vida alguma. O culto está sendo prestado, agrada a homens, mas conforme mostra o profeta, desagrada a Deus. E por isso que você vê Deus se manifestando. Olha, essa oferta que você está trazendo, esse animal que você está sacrificando a mim, nem sequer o teu governador aceitaria, quem dirá eu? É preferível que vocês fechem as portas do que prestar um culto desse, um culto que não me agrada. Para encerrar, já estou na parte final. Outra coisa interessante é a questão dos resultados. Toda essa situação gerou um impacto muito grande na comunidade de Israel. Em primeiro lugar, por exemplo, fez com que as funções do templo fossem realizadas com enfado, o que fazia um insulto ao Senhor ao invés de adorar. É o que questiona aí no verso de número 7 ao verso de número 10, quando eles dizem: que canseira, isso é um enfado, que canseira. Ou seja, é algo feito por obrigação. Além disso também,
afetou a questão das contribuições. O dízimo não era dado com o coração. As ofertas eram compostas de animais doentes e sem valor. O que eu acabei de dizer ofenderia até o mais simples governador se tal presente recebesse. É o verso aí de número 8 do capítulo 1. Pega isso e oferece ao teu governador. Acaso ele receberia isto da sua mão? Então, se aquilo poderia desagradar até mesmo um homem, quem dirá o Senhor, que tinha amado aquele povo, que tinha libertado aquele povo e que cuidava daquele povo? Tamanha era a situação do povo. E não somente isso, havia também a questão do resultado moral. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para a feitiçaria, adultério, perjúrio, fraude e opressão ao pobre. Você está vendo como que era terrível a visão do povo da época? Aí você vê uma pessoa que abre o livro de Malaquias, só sabe ler Malaquias 3:10. De que Deus haveria de abençoar se entregar as contribuições e as ofertas. Mas esquece que antes de Deus tratar da questão da oferta, ou do dízimo em si, Deus trata do ofertante. Deus trata do indivíduo. Porque o problema daquele povo não era somente que o povo tinha deixado de contribuir, ou dar o dízimo, que no caso era os alimentos, que no caso eram as contribuições. Não era somente isso, era muito mais do que isso. Era um pecado que transtornava todo o ser. Se você ler aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, o verso 5 do capítulo de número 3, olha só a situação do povo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que falam falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra o que oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então você percebe que havia uma opressão generalizada na nação de Israel. Era uma opressão generalizada. É por isso que eu digo que o livro de Malaquias é distorcido, porque poucas vezes nós falamos sobre isso, que é uma realidade também em nossos dias. Os sacerdotes toleravam esses pecados. Os sacerdotes não faziam nada. Por que os sacerdotes não faziam nada? Porque quanto mais o povo se sentia culpado, quanto mais sentimento de culpa, mais ofertas, mais sacrifícios o povo trazia o sacerdote oferecer no altar. E o sacerdote então pegava isso e passava a mão. Os levitas passavam a mão. O povo às vezes oferecia um animal puro, o sacerdote pegava e trocava. Oferecia o animal roubado, o animal impuro. Isso é terrível. Isso é terrível. Além disso, então, havia outro problema da questão do divórcio. É o verso aí, capítulo de número 2, verso de 10 a 14, vai falar aí, por exemplo, de como que os sacerdotes, os líderes da época, estavam se divorciando das suas esposas. O divórcio era generalizado a tal ponto de Deus dizer que ele aborrecia o divórcio, né? De que Deus odiava o divórcio de tal maneira que Deus então prometeu restaurar. Deus prometeu restaurar isso na vinda de Jesus. É o que ele promete aí na preparação de Elias, no capítulo de número 4, verso número 6. 5 e 6, olha só. Eis que vos enviarei o profeta Elias. E aqui está fazendo a profecia a João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma alusão àquilo que João Batista faria de preparar o caminho para o Messias, aquele que haveria de restaurar as famílias.
Se você ver, por exemplo, o capítulo de número 2, aí eu gostaria que fosse comigo lá. Como eu disse, é só uma apresentação geral, nós vamos entrar com mais detalhes nesses capítulos. Capítulo número 2, verso de 10 a 14, olha só como que Deus é enfático. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. Verso número 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E vos perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha de ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então até adultério, divórcio havia na época de Malaquias. Os homens então estavam abandonando as suas esposas para casar com mulheres pagãs, especialmente as mulheres hetéias. Esdras vive também esse drama lá no capítulo de número 10, quando ele vê o povo então se misturando, casamento misto, né? Povo salvo, povo escolhido, casando então com pessoas ímpias, que não tinham nada a ver com a aliança de Deus. E essas pessoas levavam o povo a adorar outros deuses. Então você percebe então que há um pecado generalizado. Em consequência disso, e aí Deus pega pesado na liderança, porque em parte a liderança, os sacerdotes, era culpado por quase tudo isso daqui. A culpa estava basicamente também nos sacerdotes. E Deus diz aí no capítulo de número 2, verso de número 3, de que Deus atiraria lixo no rosto dos sacerdotes. Muito mais do que isso. Eu vou ler aqui para vocês. É muito mais do que lixo. Capítulo 2, verso de número 3. Eis que vos reprovarei a descendência, e tirarei o excremento de vosso rosto, excremento de vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então, Deus haveria de humilhar a classe sacerdotal que já estava sendo humilhada pelo povo. Deus então amaldiçoaria as plantas e as sementes, é o que Deus fala em Malaquias 3, verso de número 11. Porque por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro lugar, o estilo do profeta Malaquias. Em primeiro lugar, ele apresenta Deus como um pai que trata Israel como seu filho. Isso é bastante curioso e interessante, porque Malaquias ele se comporta diferente dos outros profetas. Enquanto que os outros profetas dão uma mensagem direcionada, adversativa, já Malaquias ele sente o coração de Deus. E ele então retrata Deus aí como pai, um pai que ama seu filho. Ele retrata aí no capítulo 1, verso de número 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O capítulo 3, verso de número 17, também anda na mesma linha. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então Deus se identifica, Malaquias apresenta Deus como um grande pai. E como um grande pai, ele chama os seus filhos para uma reunião. O livro de Malaquias nada mais é do que uma reunião, do que uma audiência, né? Deus falando com o seu povo como se estivesse num tribunal, literalmente, né?
Malaquias é um tanto singular entre os profetas, pois a maioria proferiam um estilo de conferência ou narrativa, enquanto Malaquias usa um estilo de confronto poderoso, como se Deus estivesse chamando o seu povo para um confronto no tribunal. Nesta audiência divina há 3 expedientes: uma afirmação, uma interrogação e uma refutação. Se você ler, por exemplo, aí, esse confronto, você vê o verso 1, capítulo 1, verso 2, você vai ver esse confronto em todo o capítulo. Vê, por exemplo, capítulo 1, verso 2. Olha só o primeiro confronto. Diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós direi, em que nós temos amado? Primeiro confronto. Olha só o segundo confronto, verso de número 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Esse é o segundo confronto. O terceiro confronto está no verso de número 7. Vós ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que temos havido profanado? Agora você vai para o capítulo 2, verso de número 14, você vai ver outro confronto de Deus com o seu povo, como se estivesse num tribunal. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre a aliança, da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Se você for para o capítulo 2, verso 17, você vai ver aí também outro confronto. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Se você pula para o capítulo 3, vamos lá comigo, verso de número 7, você vê outro confronto. Diz o seguinte, 3, verso de número 7. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E vocês perguntam, em que te roubamos? Então você vai ver esse confronto direto entre Deus e o povo. Então você vê uma afirmação, Deus afirmando, você vê o povo interrogando, perguntando por quê, e você vê Deus então refutando. Então é como se Deus estivesse num grande tribunal, onde Deus então faz uma afirmação, o povo então retruca a Deus, Deus então dá a resposta, Deus então dá a réplica. Você vê isso no verso de número 8, você vê isso no verso de número 13, são basicamente 8 confrontos que você vê entre Deus e o seu povo. Deus então querendo tratar o coração do seu povo. Em cada caso, quando os acusados do pecado, eles contradizem o Senhor e pedem prova dessas acusações, né? Em que temos te roubado? Em que temos feito isso? Então você vê esse relacionamento de Deus com seu povo aqui no livro de Malaquias, como estando num grande tribunal. E é sobre esses tribunais que nós vamos falar então na próxima semana, iniciando a partir do capítulo de número 1, onde Deus mostra ao seu povo o quanto Ele amou esse povo, o quanto Ele cuidou desse povo, em detrimento de Edom, de que Edom não teria mais jeito, de que Deus havia declarado, determinado, de que não haveria cura para Edom, que por mais que Edom construísse torres e mais torres, cidades e mais cidades, Deus haveria de destruir Edom para proteger o seu povo, E como lição para essa noite, nessa introdução, nós poderíamos tirar algumas lições aqui. A primeira delas, qual tem sido o nosso comportamento quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, nos acusando do nosso erro, nos acusando das nossas falhas? Qual tem sido a nossa reação quando a palavra de Deus ela é dita no sentido de nos corrigir? Quando a palavra de Deus é dita no sentido de nos exortar? Qual tem sido a nossa posição?
A posição aqui de Israel foi retrucar. A posição de Israel foi pedir evidências para Deus. Em que temos feito isso? Prove isso para nós. Esse era o sentimento de Israel. Segundo lugar, qual tem sido a nossa posição concernente a ser grato para com Deus? Porque o problema aqui em Malaquias é que aquele povo era um povo ingrato. Eles estavam na Babilônia, saíram da Babilônia. Estavam sem templo edificado. O culto foi restabelecido. As muralhas foram reconstruídas, mas ainda assim o povo tinha um coração seco, um coração pedrado, um coração fechado. É por isso que eu digo que o livro de Malaquias, ele jamais pode ser visto de modo à la carte. Jamais pode ser visto exaltar um assunto em detrimento de outros. O problema de Israel era muito mais do que simplesmente deixar de contribuir, e que por conta disso as suas lavouras estavam sendo destruídas, mas tinha algo a ver com o caráter. É por isso que lá no livro de Gênesis, quando Caim e Abel foram oferecer a sua oferta, a Bíblia diz que Deus, antes de desagradar, de não se agradar da oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Ou seja, o ser precede aquilo que se oferece. Deus primeiro se agrada do ofertante, para depois se agradar da oferta. Deus desagrada primeiramente do ofertante, para depois desagradar da sua oferta. Então vocês percebam que o livro de Malaquias é muito mais do que isso que a turma fala por aí. É por isso que eu tenho uma preocupação muito grande. Quando a gente vai ler o livro de Malaquias, a gente só sabe Malaquias 3:10. Só Malaquias 3:10, não. Mas existem muitas riquezas que nós podemos extrair do livro de Malaquias, onde Deus pode realmente falar ao nosso coração, restaurar o nosso coração, restaurar o nosso culto, restaurar o nosso altar e principalmente tocar naquilo que é mais importante, o nosso estilo de vida. Porque aqui o problema no livro de Malaquias era estilo de vida. Qual estilo de vida nós temos vivenciado e ofertado ao Senhor? Amém? Próxima semana então nós vamos iniciar no capítulo de número 1, verso a verso, e assim seguindo de modo sequencial. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, e louvamos o teu santo nome pela tua bondade e pela tua misericórdia. Misericórdia essa que nos alcançou, que nos regenerou, que nos trouxe para a sua presença, que nos resgatou do lamaçal do pecado. Senhor, mas que por algumas vezes, ó Pai, o nosso coração é o mesmo sentimento do povo de Israel. Muitas das vezes é um coração ingrato, não conseguimos reconhecer que o Senhor nos ama, até mesmo quando o Senhor nos corrige, como o Senhor corrigiu a nação de Israel, levando cativo na Babilônia. Eles não souberam reconhecer o seu amor. Da mesma forma também, Pai, nós muitas vezes temos um coração ingrato e fazemos as coisas do Senhor por obrigação, algo seco, sem vida, sem paixão, sem fervor espiritual. Senhor, que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nos faça enxergar o seu coração diante daquilo que temos entregado ao Senhor, o tipo de oferta que temos entregado ao Senhor, o tipo de culto que temos prestado ao Senhor e, acima de tudo, Pai, o tipo de ser, o tipo de pessoa que temos sido na nossa comunidade, na nossa família e principalmente no nosso relacionamento contigo, sendo que o Senhor é o nosso Pai. Um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que ama, um Pai que protege. Restaura, Pai amado, no nosso coração esse sentimento de filho, esse sentimento de submissão, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de louvor ao teu santo nome, esse sentimento, Pai amado, de estar sempre ligado ao Senhor e, acima de tudo, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer, obedecendo os seus estatutos, para que a tua bênção, a tua paz possa repousar no nosso coração
possa repousar na nossa família, possa repousar na tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Júnior, pastor. Muito bom, excelente desafio para nós. Espero que não fique só em palavras, mas que a gente goste de coração e transforme em prática na nossa vida, amém? Grandes desafios, na verdade, né? Grandes desafios. E quando a gente começa a olhar